Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando agora na TV Câmara Fortaleza, o nosso programa É Direito. E claro, estamos no mês de setembro, período de uma importante campanha que se destaca durante todo esse mês. Você sabe do que eu estou falando, é a campanha Setembro Amarelo. E essa é a nossa pauta hoje no nosso espaço, onde a gente vai bater um bom papo com a psicóloga que coordena a área da psicologia do Hospital de Saúde Mental de Messejana, a Juliana Murta. Juliana, seja muito bem-vinda, né? Sua primeira vez aqui no programa Direito, a gente tem um prazer de recebê-la. Obrigada. Juliana, a gente sabe o quanto é importante saúde mental, né? A gente costuma dizer hoje em dia que se fala de saúde mental por conta da pandemia. Concordamos com isso. Eu acho que a pandemia ela veio como um boom para que a saúde mental de muito ou sequer de todos, podemos assim falar, ficou abalada pelo que a gente viveu e pelo que a gente passou. Mas, na verdade, a saúde mental ela é algo de grande importância de muito tempo, né? Na verdade, a pandemia ela surgiu como um fator estressor que colocou as pessoas isoladas em casa. Então, assim, se antes eu já estava desenvolvendo algum quadro, seja de ansiedade, de depressão, a pessoa ainda estava seguindo sua rotina, ainda tinha como escapar, como se cuidar em outros espaços. E aí veio a pandemia, todo mundo precisou ficar em casa, então se existia um cuidado, eu ia para terapia semanalmente, eu fazia algum exercício físico, porque tudo isso é autocuidado, eu tinha contato com rede de apoio, com alguns amigos, tudo isso foi, de certa forma, perdido durante a pandemia. Então, todo mundo se isolou, veio também o medo, porque a pandemia surgiu, colocou todo mundo diante da morte também, Sim. Porque era um vírus desconhecido, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia como se cuidar, muitos. Que poderia ser você ou muitos que a gente conhece. Exato. Na clínica, o que eu ouvi muito na época da pandemia era algo do gênero. E os meus avós e os meus pais, eu tô com muito medo de perdê-los. Isso adoecia mais do que o próprio medo, às vezes, da pandemia chegar nos pacientes, nas próprias pessoas. Juliana, o que é que a gente pode explicar do que se enquadra, do que é realmente a saúde mental? Porque falar de saúde mental, quando eu digo, eu tenho uma crise de ansiedade, eu estou com um problema de pânico, eu desenvolvi medo, depressão, mas assim, qual é o real significado para o que seja saúde mental? Perfeito. O conceito de saúde, de modo geral, sempre foi muito polêmico, porque houve um tempo que a gente pensava, saúde é ausência de doença. Não, mas só dizer que há uma ausência de doença física não é suficiente, então é um bem-estar físico e mental, mas o que significa um bem-estar físico e mental também? Então, hoje a gente trabalha com um conceito mais amplo de saúde mental que engloba não só a ausência de doenças físicas, não só o bem-estar físico e mental, mas a ideia de que quem está assim, com a saúde mental em dia, vamos dizer assim, tem recursos para lidar com as dificuldades, com os estressores. Porque Os estressores são os famosos gatilhos que hoje a gente costuma falar? Perfeito, exatamente. São os gatilhos, são as dificuldades comuns do dia a dia também, porque um mesmo estressor, um mesmo gatilho é gatilho para você, mas pode não ser para mim. É para mim, mas pode não ser para você. Então, vem muito de você ter recursos para lidar com essas intercorrências também. Daí a importância de um acompanhamento para que você entenda o processo que você está passando, identifique o que seja e identifique esses estressores, não é isso? Perfeito. E comece a tratar, a cuidar logo, né? Porque uma das grandes diferenças é se eu estou no início de alguma questão, de algum problema em saúde mental e eu já procuro ajuda, é muito mais fácil fazer esse tratamento, conseguir uma estabilização do quadro, do que se eu passo 1 ano, 2 anos postergando. De que maneira vocês, como profissionais, conseguem fazer essa identificação? Claro que você é da área da psicologia, mas que, paralelo a essa questão da saúde mental, a psiquiatria trabalha junto com vocês, né? Mas de que maneira vocês, profissionais, dentro desse foco, conseguem identificar essa questão, esse problema de saúde mental, da saúde mental e consegue qualificar se é ansiedade, se já é uma depressão, se é uma crise de pânico? De que maneira essa avaliação é feita, Juliana? Pronto, você fez uma pergunta bem complexa. A avaliação, ela vai depender do que eu estou rastreando ou não. Porque, por exemplo, é muito comum a gente falar de ansiedade. Fulano está com crise de ansiedade. Mas, às vezes, a pessoa pode estar falando de um transtorno do pânico.
né, que tem muito a ver com aquela síndrome, com aqueles sintomas agudos, em que as pessoas têm a sensação, geralmente, de morte. Eu tô infartando. É muito comum nos hospitais gerais mesmo, nas emergências de hospitais comuns, as pessoas chegarem com essa queixa, de que estão com a sensação de que vão infartar, que não estão respirando direito. Isso é muito característico da crise de pânico. Existem diversas pesquisas que apontam que, se eu não me engano, 70% das pessoas vão ter pelo menos uma crise de pânico na vida. Então, assim, a gente não pode dizer que uma crise de pânico, que um ataque de ansiedade a pessoa está com um transtorno de pânico. Sim. Está com um transtorno de ansiedade generalizada. Pode ser um momento, um período difícil, né? Exatamente. Então, uma das coisas que a gente sempre precisa avaliar é o tempo. Né? Há quanto tempo você vem sentindo, se esses sintomas chegaram num ponto que estão atrapalhando a rotina da pessoa, porque é muito diferente. No comecinho, geralmente o paciente, as pessoas ainda estão conseguindo seguir com seus trabalhos, com suas atividades rotineiras. Sim. Mas aí vem um não tratamento. Então, o segundo passo, às vezes, a segunda etapa é começar a não conseguir seguir com essas atividades. E você falou uma coisa perfeita. O plano ideal seria que todos tivessem acesso a um psicólogo nesses momentos, né? O trabalho do psicólogo, o trabalho do psiquiatra. Em muitos casos, a gente precisa ter um assistente social perto da gente. Sim. Né? E lá no Hospital de Saúde Mental, a gente tem diversos ambulatórios. O hospital tem vários espaços, né? E nos ambulatórios, a gente tem, é dividido a maior parte deles por transtornos específicos. A gente tem um ambulatório lá que é só para os transtornos de humor, pacientes que têm um diagnóstico fechado de transtornos de humor. Então, a gente tem o atendimento do psicólogo, a gente tem um assistente social no ambulatório, a gente tem os médicos preceptores e os residentes. Então, mesmo o paciente tem acesso a toda essa equipe, e essa equipe, depois de um atendimento, senta para conversar, certo? O que você visualizou? Vamos por aqui. E aí, a gente tendo esse trabalho multi, esses diversos olhares, a gente consegue ter um tratamento muito mais eficaz, muito mais cuidadoso. Sim. Com os pacientes. Juliana, uma pergunta, eu acho que possa ser até confusa, porque ela está confusa para mim na cabeça, no que você vem falando. Eu me deparei... Eu vou para o ponto da ansiedade, que é o que a gente tem em mais comum, né? Uhum. Até porque a gente sabe que a ansiedade, ela é uma porta de entrada para as outras doenças. Quando criança, a ansiedade para mim era eu pensar no futuro e já me preocupar com aquilo. Eu ficava ansiosa para algo que ia acontecer, né? Uhum. E era normal, por mais que a gente não usasse tanta palavra ansiedade, mas um exemplo bem comum para a criança, a chegada do Natal, né? Qual o presente que eu vou receber? Será que eu vou ganhar aquilo do Papai Noel que eu pedi? Então, como criança, colocando como adulto, eu acho que o adulto seria o compromisso das suas prioridades, né? Do pagamento, do poder trabalhar no final do mês, ter o dinheiro. Será que eu vou conseguir pagar o meu aluguel? Será que eu vou conseguir pagar a alimentação? Enfim, hoje a ansiedade ela vai muito mais que isso, né? A gente costuma ouvir das pessoas que têm essas crises de ansiedade que é um pensamento acelerado para tudo. Uhum. Na minha cabeça tem essa diferença da ansiedade do que era passado e da ansiedade do que é que a gente vive hoje. Para vocês profissionais, né? Como é que se divide o passado e o presente quanto à ansiedade? Pronto, a gente continua tendo esses dois caminhos, porque ficar ansioso é antes de uma prova, antes de uma data, de um aniversário de alguém especial. É comum e é normal. Uhum. É isso. E na verdade é o oposto. Se você não sente nada, nem um pouquinho de ansiedade, aquela coisinha de será que vai dar certo? Eu tenho uma prova amanhã, será que vai sair tudo como eu planejei? Isso é perfeitamente normal. É algo que a gente tem diariamente. Agora, a ansiedade enquanto patologia, eu volto a dizer, já é quando atrapalha a rotina da pessoa, já como você pontuou perfeitamente, são pessoas que estão com pensamento acelerado, elas estão sempre muito nervosas, ansiosas por coisas que nem sempre vão acontecer. Né? A gente não tem um objeto. Quando eu estou ansiosa porque vou fazer uma prova amanhã, eu estou ansiosa porque eu vou fazer uma prova amanhã. Mas quando eu já acordo ansiosa, pensando se as coisas vão dar certo, se eu vou conseguir fazer algo daqui um mês, se o caminho de casa até o trabalho vai ser tranquilo, se vai acontecer alguma coisa, eu não tenho um objeto específico, eu só estou ansiosa. E muitas vezes essa ansiedade, quando já está nesse nível mais patológico, ela vem acompanhada com as crises físicas de ansiedade, que são aquelas dos sintomas que a gente até já falou aqui, da falta de ar, né, o
o estresse, a ansiedade também, muitas vezes, né? Não é, a gente nunca pode generalizar, mas às vezes vem acompanhado com questões alimentares. Tem gente que quando está muito ansiosa para de comer. Tem gente que quando está muito ansiosa come demais. Né? Muitos dos transtornos mentais hoje eles são acompanhados, eles têm comorbidades. Às vezes eu tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, começou ali, mas não tratando, desenvolveu, eu desenvolvo um quadro de depressão, enfim, tem toda essa avaliação que precisa ser feita com muito cuidado e que ainda é difícil. A gente está em 2023, hoje a gente fala muito de saúde mental, mas ainda é uma fala muito superficial, muito cheia de estigmas também. Então, quando a gente começa a falar, é como se a gente pudesse falar até ali, até aqui tudo bem. Né? Falar de ansiedade, o pessoal ainda fala, mas se eu entro em assuntos mais delicados, se eu tento trabalhar a saúde mental de uma maneira mais global, né? Trazendo para o contexto também, que é um outro ponto que a gente puxa muito, se eu estou desenvolvendo um transtorno mental e eu não tenho casa, eu não sei se eu vou comer amanhã. Eu moro numa região que eu sei que está tendo brigas, né? E é uma região muito violenta. Meu filho vai sair, será que ele vai voltar? Como é que a gente vai pensar em ansiedade? Ela está ansiosa demais? Será que... ela vive essa realidade, né? Exatamente. E pensando num quadro já estabelecido, se eu tenho uma pessoa nessa realidade, uma pessoa que mora num lugar tranquilo, que tem uma estabilidade financeira, é muito mais fácil essa pessoa que já tem, que tem todos esses fatores sociais, vamos dizer, controlados, ter acesso a esse cuidado, ter como sustentar esse cuidado do que quem está nessas regiões, quem está nesses contextos de vulnerabilidade social. Aproveitando até sua deixa, mas também eu acho que vale a gente destacar que, infelizmente, essa questão da saúde mental, ela não tem distinção de classe e de cor. A gente sabe que hoje essa realidade tanto acomete pessoas de classe social mais baixa como pessoas de classe social mais alta. A que tem uma condição melhor, ela pode ter a alimentação, ter o carro, ter o transporte e ter o seu trabalho, mas a cabeça, ela está ligada em várias outras coisas. Porque tem aquela questão também de quanto mais coisas a gente tem, mais responsabilidades e mais compromissos. Por exemplo, o funcionário, ele tem as preocupações dele particulares, as preocupações pessoais. O empresário já tem as suas, mas os compromissos de demanda da empresa, né? O que é que a gente pode colocar assim? Qual seria a melhor dica para a pessoa, independente dessa situação, para que ela consiga, né, conciliar essas ansiedades do dia a dia que hoje, infelizmente, até pela realidade do país, pela condição de muita gente, qual a melhor dica e é essencial que seja para qualquer situação quando você não se sentir bem? Pronto. Eu acho muito delicado falar em dica independente do contexto, porque a gente tem um conceito na saúde que são dos determinantes sociais, se chama determinantes sociais em saúde. E lá a gente tem diversos pontos de contextos sociais, econômicos, enfim, diversos em que a gente entende que estão diretamente relacionados à saúde. Então, assim, sempre que eu vou pensar por onde começar, assim, uma dica para você começar a cuidar, prestar mais atenção na saúde, enfim, vai sempre depender do contexto. Verdade. Vai sempre depender de como do que você tem acesso ou não, de como você foi criado também. Porque, assim, se a gente tem... Aí vamos fazer uma comparação. A gente tem duas pessoas, mesma classe social, mesma cor, mesmo gênero, mas uma teve uma criação mais fechada, mais rígida, sem acesso, sem poder sair muito de casa, sem visualizar muitas coisas externas. Se você colocar essas duas pessoas na mesma situação, assim, no mesmo horário, no mesmo lugar, uma situação idêntica, elas vão ter respostas totalmente diferentes. Então, o que seria uma dica de como se cuidar acaba sendo também totalmente diferente. Entendi. Então, a pergunta foi boa para que a gente possa esclarecer isso, né? Juliana, eu vou te pedir, pode falar. Não, e que é algo também que costuma passar batido, né? A gente vê, as pessoas falam muito da saúde mental como se, e a gente vê muito hoje, como se, vai fazer terapia. Se você fizer a terapia, pronto. E também não é assim, né? Existem diversos fatores por trás, inclusive desse processo terapêutico,
Porque existe o vou fazer terapia, vou começar aqui. Existe quem realmente vai para terapia. E é quem não faz, né? Exato. E que para cada caso é um caso. Exato. Juliana, eu vou pedir você com licença você também que está acompanhando a gente nesse bate-papo aqui, bem interessante e importante em alusão à campanha Setembro Amarelo, essa campanha que ela vem exatamente ressaltar, né, a importância da saúde mental, principalmente pelo fato do combate ao suicídio. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. Estamos de volta, o programa É Direito. Esta semana vem tratar de uma importante campanha que é destacada nesse mês de setembro. É a campanha Setembro Amarelo, essa campanha que ressalta a importância e o cuidado com a saúde mental, mas principalmente com foco no combate ao suicídio. Participa conosco hoje do programa a Juliana Murta, ela que é coordenadora do setor de psicologia do Hospital de Saúde Mental de Messejana. Juliana, a gente vem para esse segundo momento agora e a gente vai focar um pouquinho mais, né? Nesse nosso primeiro bloco, a gente conversou sobre saúde mental. Você que está acompanhando, se você acabou de ligar a sua televisão e está acompanhando aqui a TV Câmara Fortaleza, a gente falou sobre a questão da saúde mental, a importância, coisas do que a gente falou, do porquê de se cuidar, né? Dessa necessidade de que cada caso é um caso, enfim. Mas para que a gente possa chegar nessa campanha que ela veio como um boom, né? Já bem antes da pandemia, como a gente já abriu falando disso, né? Essa importância do cuidar da saúde, ela já veio e a pandemia foi uma coisa que alertou, que aumentou, que colocou, enquadrou diversos personagens que desse mundo não faziam parte. Mas essa campanha ela vem como uma forma de enfatizar e evitar aquilo que por muitas vezes as questões de problema de saúde mental chegam ao fim, que é infelizmente e lamentavelmente a questão do suicídio, né? Então, assim, eu gostaria que de novo a gente reforçasse e falasse por que é tão importante a gente hoje ter esse cuidado, independente de eu me identificar, estar passando por um momento difícil, assim, de me pegar e me perguntar, poxa, eu ando meio triste, eu estou muito ansiosa, eu não consigo, estou comendo demais, comportamentos meus, né, que pelas informações eu vejo e posso me enquadrar em alguma dessas questões, seja ansiedade ou depressão, mas por que é tão importante que eu possa me identificar, me conhecer e me cuidar também, me permitir cuidar da minha saúde? Porque a gente sabe que tudo isso, quando não cuida, em algumas situações, chega nesse fim, que é o que a gente, com essa campanha, pretende combater, é o suicídio. Perfeito. O Setembro Amarelo, a ideia é que seja feita uma campanha, né, durante esse mês, com relação à prevenção do suicídio. É uma campanha fantástica, né, é compreensível o porquê da existência dela, mas eu trago também um questionamento que quem trouxe a primeira vez para mim foi uma adolescente, se eu não me engano, ela tinha 15, 16 anos. Estava no finalzinho da minha graduação, eu participava de um projeto de extensão da UFC, que é de prevenção do suicídio. A gente foi dar uma palestra numa escola e no final da palestra a menina me chamou e disse, tia, mas por que vocês só vêm para cá em setembro? Todo ano o povo só fala disso em setembro, só em setembro. Que aí cai no outro problema. A gente precisa falar sobre prevenção do suicídio o ano inteiro. Constantemente. A gente precisa falar sobre o cuidado em saúde mental o ano inteiro. A gente precisa lutar
por investimento em saúde mental o ano inteiro. Hoje a gente já tem, em 2019, foi lançada uma política de saúde mental que era literalmente de prevenção ao suicídio. Né? O foco dela era fazer campanhas, direcionar investimentos também para os equipamentos de saúde com foco em prevenção do suicídio, mas que na prática a gente vê que esses investimentos não estão sendo feitos como deveriam. Né? Quando a gente fala em prevenção do suicídio, a gente está falando de está arrastando uma malinha cheia de tabus ainda. As pessoas acham que se a gente for falar sobre suicídio, a gente está induzindo as pessoas a cometerem suicídio. As pessoas acham que se a gente fala de suicídio, a gente está legitimando uma tentativa. As pessoas ainda acham que se uma pessoa está falando, se ela quisesse se matar, ela teria se matado, ela não estaria falando sobre isso. E não é assim. Quando a gente tenta falar em prevenção do suicídio, a gente está falando não só dos determinantes sociais da saúde, volto a dizer, são a base de qualquer cuidado em saúde mental, mas a gente está falando também de pequenos cuidados que a gente precisa ter no dia a dia, pequenos acessos a questões de saúde, a situações protetivas que a gente precisa ter o ano inteiro. Que é direito. Que é direito, né? Que é o cuidado, assim, as escolas. Infelizmente, o suicídio é responsável pela morte de mais ou menos 700 mil pessoas por ano, segundo os últimos dados da OMS. Então, assim, é como se o tempo inteiro, a cada minuto, alguém estivesse no mundo tirando sua vida. Tirando a própria vida. E são pessoas que, não 100% das vezes, mas na maior parte dos casos, elas vinham arrastando problemas de saúde mental, elas tiveram tentativas prévias de suicídio. Né? Os estudos indicam que se a gente tem uma tentativa prévia de suicídio, a gente já tem um risco moderado. Se a gente identifica que o paciente tem ideação suicida, tem falas com relação ao suicídio, mas nunca tentou, o risco é mais baixo. E a estimativa é que, assim, são 700 mil mortes por ano, então a gente tem 4 vezes esse número de tentativas. Que é alarmante. Que é alarmante. E que a gente não fala sobre isso o suficiente. Eu ia até fazer a pergunta se com a chegada da campanha a gente quebrou mais esse tabu do não falar do suicídio, né? Porque, como você bem ressaltou, antigamente a gente não falava nem a palavra suicídio porque achava que induzia, que dava coragem ou que estimulava, enfim, mas não é isso. Aquilo que não se fala, não se leva informação e não se traz conscientização. E a gente precisa sim procurar reduzir isso, né? Até juntando um pouco ao que a Juliana falou, já que a pessoa da palestra chegou para ela e perguntou por que só em setembro. A gente reforça, gente, que essa campanha ela vem ter esse destaque durante o mês, porque realmente o dia 10 de setembro, não é isso, Juliana? Ele é exatamente o dia, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, assim, essa campanha se intensifica neste mês. Mas é como a Juliana bem destacou, não é só no mês de setembro. Isso é uma coisa que precisa ser tratada, cuidada, falada permanentemente, todos os meses e todos os dias, né? A campanha, ela tem a cada ano ganhado mais força. Eu digo não só as pessoas se envolvendo para que possam até de alguma forma, seja voluntária ou levando mais informação, mas no sentido mesmo assim de conseguir chegar a mais pessoas, de conseguir o foco e o objetivo dela, que é o combater o suicídio? Sim, a cada ano as pessoas aderem mais à campanha. Os equipamentos de saúde, principalmente os equipamentos públicos, eles sempre têm alguma campanha, algum simpósio, alguma formação, algo no mês de setembro, né? Mas, infelizmente, no resto do ano a gente ainda tem ainda é muito descoberto. Ainda falta a gente trabalhar sobre isso, porque a gente tem esse boom de setembro, por conta do significado do mês e tudo mais, só que é necessário a gente tomar esse cuidado também de não ser algo de setembro, né? Porque quem trabalha com prevenção do suicídio costuma dizer que setembro é o mês mais caótico, porque é quando está todo mundo falando sobre isso. Só que a gente pode e deve falar sobre isso em outros momentos também. Há algum estudo que comprove, Juliano, que já tenha apresentado dados que em setembro há uma redução no número de suicídios ou não existe isso? Não. Foi questionado há um tempo o inverso, que as pessoas diziam que com a campanha do Setembro Amarelo haviam mais tentativas, mas nada disso foi comprovado, até porque fizeram, né, o estudo, certo?
a teoria é de que em setembro está aumentando. Então, em outubro é para cair, mas não caía. Não tem nada então, comprovado não em tem relação nada a isso. E no hospital, Juliana, vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês, né? A gente sabe que o Hospital de Messejana, o Hospital de Saúde Mental, ele é a nossa grande referência, o nosso grande ponto aqui na cidade de Fortaleza. Você mesmo, como falou em relação a atividades, a gente sabe de um simpósio que será realizado agora durante esse mês, não é isso? Pronto, esse mês o hospital vai estar realizando um curso interno, né, para os próprios profissionais, como parte dessa campanha do Setembro Amarelo. E na semana passada a gente teve a primeira jornada de psicologia do hospital, em que a gente teve uma mesa que foi sobre prevenção do suicídio também. Então, lá no hospital, a gente todos os meses tem algum curso, tem alguma formação, algum simpósio diretamente relacionado ou não à prevenção do suicídio. Como é que está hoje a funcionalidade do Hospital de Messejana? Porque ele salvo não me engano, é o Hospital de Messejana e o Nosso Lar, que é no Benfica, né? Que a gente sabe que ainda são os 2 pontos aqui na cidade, pelo menos que eu me lembre agora, em relação a essa questão do atendimento de saúde mental. Mas como é que funciona o atendimento lá, para que a gente possa até orientar as pessoas, né, que nunca foram? Tem um atendimento psicológico, já é para casos mais graves, eu venho encaminhado por algum posto de saúde, por alguma unidade primária? Fala para a gente. Pronto, perfeito. O Hospital de Messejana, a gente tem várias vertentes, né? Vamos começar pela emergência, que é a porta aberta. Nós somos um hospital terciário. Né? Na emergência psiquiátrica é para atender casos agudos. Né? A gente recebe diariamente pacientes que vêm trazendo familiares nos seus carros próprios, mas a gente vê muitas ambulâncias da região, né? Do Ceará todo, porque, como você falou, o mental ainda é a referência. Então, é a porta aberta, lá a gente tem o atendimento psiquiátrico, a gente tem os espaços de acolhimento e é onde é avaliada a necessidade ou não de uma internação. Lembrando que o objetivo é sempre que o paciente volte para casa. Né? E que quando há a necessidade de uma internação, a nossa luta é para que ela seja o mais breve possível. O hospital ele é formado de uma equipe multidisciplinar, não é isso, Juliana? Isso, perfeito. Quase todos os espaços do hospital a gente tem todo mundo trabalhando junto. Né? E isso é fantástico, é um ganho enorme para o hospital e para o paciente, principalmente, que é o nosso foco. Em termos de plantão também, a gente tem, em termos de emergência, a gente tem um plantão psicológico, né, que acontece de segunda a sexta nas tardes lá no hospital, que são para os pacientes em crise aguda ou para os familiares. Porque a gente sabe que para cada paciente que chega tendo uma crise aguda, uma primeira crise aguda na emergência, existem outras pessoas afetadas, né? A família. Exatamente. A gente tem familiares e cuidadores que estão assustados, que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, o plantão psicológico, ele tem essa buscativa, ele procura também os familiares, os cuidadores que estão precisando desse acolhimento, dessa escuta. A gente tem os ambulatórios, hoje temos 25 ambulatórios, né? Eles são todos por algum diagnóstico específico. A gente começa pelo ambulatório geral, que são para pacientes que têm alguma questão de saúde mental, mas não tem um diagnóstico fechado ainda. Né? Então, ele é essa porta. Né? A gente recebe para o geral os encaminhamentos dos postos, de hospitais, os encaminhamentos, inclusive os particulares, que os pacientes chegam, entram no geral e do geral eles são encaminhados para o ambulatório que diz respeito. Né? Se é um paciente que a gente descobre que tem um diagnóstico de esquizofrenia, a gente tem o NUESC, que é um núcleo, que é um ambulatório para atender. Voltado para isso. Exatamente. Aí a gente tem as enfermarias, né, que são os pacientes das internações. Hoje temos diversos projetos na psicologia lá, de musicoterapia. Eu inclusive já ia falar nisso, porque a gente já teve a oportunidade de fazer lá, você que acompanha os nossos telejornais, são diversas atividades, tanto com os pacientes como com os próprios funcionários, né? Aquela história de eu estar bem para cuidar de quem também precisa ficar bem. Lembro muito bem disso, essa questão da musicoterapia e entre outras atividades educativas, ilustrativas, lúdicas que vocês costumam realizar. Isso. E é um cuidado que a gente vem tendo, vem fortalecendo, é de entender que essa saúde, como eu falo desde o começo, que eu levanto essa bandeira onde quer que eu vá. A saúde, ela é um processo global.
Então, eu preciso do medicamento, eu preciso de um acompanhamento psicológico, mas eu preciso também descobrir o que é que me protege, né? Se aquele jogo, A gente tem muitos grupos acontecendo no hospital hoje, tanto nos ambulatórios quanto nas unidades de internação. Então, quando eu estou naquele grupo, eu estou junto com outros pacientes que estão numa realidade parecida com a minha, né? É um momento em que eles podem conversar entre si, trocar as experiências, fazer alguns jogos, participar de atividades lúdicas, e isso é muito valioso. É muito valioso. A gente não tem como saber o que é que um paciente perdeu quando ele perdeu alguma coisa. A gente não sabe o que é que um paciente perdeu quando ele adoeceu a primeira vez, teve uma primeira crise, precisou se deslocar, precisou sair do trabalho. Então, por não saber o que está em jogo, o que aquele paciente realmente está sentindo, a gente tem que dar esse apoio multi, esse apoio completo, abrangente. Né, esse cuidado humanizado em saúde, né, que é o... Verdade, Juliana. A gente sabe que todo o tema da campanha, a cada ano, ele diversifica a frase, mas o foco é aquela história. Está sentindo alguma coisa, né? Se atente para isso, procure ajuda. Inclusive, 2023 aqui, se precisar, peça ajuda. Eu acho que muitos já conseguem fazer isso, né, Juliana? Nesse ponto, a gente já melhorou muito. A procura pelo atendimento psicológico, por cuidados em saúde mental vem aumentando, né? Principalmente, assim, a gente tem muitos... hoje, mulheres tentam mais, homens conseguem mais. Então, o que está por trás disso? Sim. Os homens, geralmente, demoram mais a procurar ajuda. Porque existe uma cultura de que o homem, ele não pode adoecer. Ou então ele se resolve sozinho. Ele se resolve sozinho. São questões, a gente já entra nos estudos sobre a masculinidade aí. Mas os homens hoje já estão procurando um pouco mais de ajuda do que alguns anos atrás. E isso é muito bom. É muito valioso a gente saber que não está como deveria, mas a gente está caminhando. Né? E o que já é muita coisa. Com certeza. Juliana, eu te agradeço pela sua participação, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria deixar essa fala agora final em suas mãos, né? Você como uma profissional da área da saúde mental, você como psicóloga, tão jovem, coordenando, né, esse trabalho dentro de uma unidade que hoje é o ponto de referência que nós temos, o que é que você pode dar, né, com uma boa palavra para muitos que estejam nos assistindo e que precise desse momento de uma palavra importante? A gente sabe que vai como uma dica de dizer se cuide, mas fica à vontade para falar. Acho que eu diria que a gente sempre tem como encontrar recursos. Não desista, né? Não desista e procure ajuda. O mais importante é procurar ajuda. É ter disseminar esse cuidado e dizer, olha, ali você consegue um acesso à saúde gratuito, como é o caso do Hospital de Messejana, como a gente é rede SUS, é porta aberta. Então, assim, essa população a gente já sabe que tem esse acesso. Se você tem condições de procurar uma ajuda psicológica, com profissionais que estejam estudando, se especializando na sua área, nas suas questões, procure também. E entender que saúde envolve muita coisa, né? E que não tem problema nenhum você estar passando por nenhuma situação de saúde mental, que é o comum. São situações adversas, cada vez mais cobranças. Então, faz parte e procure ajuda. Acho que é isso. Corpo e mente tem que andar bem, né, Juliana? Perfeito. Obrigada, Juliana, pela sua participação. Agradeço e parabenizo a todos os profissionais, né, que com certeza durante esse mês vão reforçar ainda mais esse cuidado que vocês têm, não só no dia a dia dentro dos atendimentos, mas na fala, do perceber e alertar, porque como vocês vivem essa realidade, eu imagino que seja mais fácil, porque às vezes eu consigo identificar quando alguém não vai bem, porque eu já passei por situações e eu consigo saber. Assim, não estou dizendo que eu sou expert, mas depois do que eu vivi, eu já consigo ter outros olhos. Eu consigo, às vezes, perceber quando alguém não vai. Eu aprendi que um abraço faz a diferença, um bom dia faz a diferença, ou perguntar se você está tudo bem também faz a diferença. Então, eu sei que o papel de vocês não são só na unidade, não é apenas na unidade de trabalho, é dentro, fora e em todo lugar que vocês acabam atuando nessa busca de prestar atenção e ajudar na qualidade de saúde mental de muita gente.
Perfeito. Parabéns obrigada. para todos vocês. Obrigada. E obrigada também a você que acompanhou o nosso programa hoje, né? Aqui o programa É Direito, que vem ressaltar, reverenciar essa campanha do Setembro Amarelo, que é essa campanha em combate ao suicídio, a importância da saúde mental. Agradeço a você, espero você no nosso próximo programa. Tchau, tchau.